Após os Estados Unidos pressionar o governo brasileiro contra as facções criminosas, dessa vez é a Europa, com a Marinha Francesa, prendendo navios e reagindo com indignação à negativa de Lula, e como a Venezuela conseguiu trazer militares bem treinados da Rússia para a fronteira do Brasil. A interceptação de 2 barcos pesqueiros brasileiros carregados com mais de 7 toneladas de cocaína pela Marinha Francesa, na madrugada de 23 de novembro de 2025, próximo à Ilha da Madeira, no Atlântico Médio, não é apenas mais um golpe contra o narcotráfico transnacional. Representa um catalisador imediato para o endurecimento de pressões diplomáticas e econômicas sobre o governo brasileiro. A Operação Renascer, coordenada pela Polícia Judiciária Portuguesa e apoiada pelo Centro Marítimo de Análise de Narcóticos, MAOQN, resultou na prisão de 10 tripulantes brasileiros, todos sem antecedentes criminais declarados, mas agora sob prisão preventiva em território europeu. A carga, dissimulada em compartimentos falsos nos cascos das embarcações, que partiram de portos catarinenses não especificados, possivelmente Itajaí ou Navegantes, foi avaliada em 7 milhões de euros, equivalente a cerca de 48 milhões de reais na cotação atual. O plano logístico era clássico: transferência em alto mar para lanchas de alta velocidade destinadas à Península Ibérica, dali ramificando-se para mercados europeus como Espanha, França e Alemanha. Essa ação, que demandou 339 horas de vigilância marítima e um percurso de 3.935 milhas náuticas pelas forças franco-portuguesas, expõe a vulnerabilidade das rotas atlânticas sul-americanas e reacende o debate sobre a relutância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em enquadrar facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. Em reuniões recentes com autoridades norte-americanas, datadas de maio e reiteradas em outubro de 2025, o Itamaraty vetou explicitamente qualquer redesignação que equiparasse o crime organizado brasileiro a grupos terroristas, argumentando que tal medida não traria benefícios práticos e, ao contrário, abriria portas para intervenções estrangeiras no território nacional. Flávio Dino reforçou essa posição em 29 de outubro, declarando que não temos nenhuma intenção de classificar facções como terroristas, citando a subjetividade do conceito de terrorismo e os riscos de sanções econômicas unilaterais, como congelamento de ativos ou restrições comerciais impostas por potências ocidentais. Críticos, incluindo setores da oposição e analistas de segurança, veem nisso uma concessão ideológica que ignora a dimensão paramilitar das facções. O PCC, por exemplo, opera com arsenais de fuzis, AK-47 e RPGs, financiados por rotas como a Interceptada, e já demonstrou capacidade de paralisar economias regionais, como nos bloqueios de estradas em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 2024. As pressões que já vinham de Washington, onde o Departamento de Estado defende a classificação de organizações criminosas transnacionais como terroristas para desbloquear ferramentas como a Lei de Sanções contra Terroristas, agora se duplicam com o episódio francês. Paris, aliada estreita dos Estados Unidos na OTAN e na luta anti-narcóticos, não hesitou em invocar tratados bilaterais com o Brasil para demandar maior cooperação, incluindo compartilhamento de inteligência sobre portos catarinenses. Fontes diplomáticas em Brasília indicam que embaixadas europeias, como a francesa e a portuguesa, agendaram reuniões urgentes com o Ministério das Relações Exteriores para discutir medidas preventivas contra o financiamento do terrorismo via narcotráfico. Um eufemismo que mascara a exigência implícita de redesignar as facções. Analistas militares europeus, em relatórios confidenciais vazados para a imprensa, alertam que a recusa brasileira poderia levar a inspeções aleatórias mais frequentes em navios e aviões comerciais sul-americanos, potencialmente custando ao Brasil bilhões em perdas logísticas anuais. No Congresso Nacional, o projeto de lei que equipara o domínio territorial de facções a atos terroristas ganha tração, com audiências marcadas para dezembro. Mas o Planalto resiste,
temendo que a medida exponha o país a uma doutrina intervencionista similar à aplicada no Afeganistão ou no Iraque. Essa encruzilhada interna se agrava dramaticamente pela escalada na Venezuela, onde a presença confirmada de tropas russas, estimadas em 120 militares de elite, incluindo instrutores de drones FPV e forças especiais da Força Tarefa do Equador, transforma o Caribe em um vetor de instabilidade que ameaça diretamente a fronteira norte do Brasil. Inteligência ucraniana, corroborada por fontes do site The War Zone, identificou o general Oleg Leontovich Makarevich, um comandante com experiência de combate na Ucrânia, à frente de treinamentos que abrangem manobras de infantaria, operações de blindados, inteligência eletrônica e até o emprego de cães de ataque em ambientes de selva. Esses assessores, rotacionados mensalmente, não chegam abertamente. Relatórios de rastreamento aéreo revelam que aviões cargueiros russos, Il-76, operados pela Aviacon Zitotrans, uma companhia sob sanções ocidentais, efetuaram pelo menos 3 pousos disfarçados no Aeroporto Internacional de Maiquetía, em Caracas, entre 15 e 27 de outubro de 2025, transportando equipamentos humanitários, como cobertura para caixas de munição, drones Orlan-10 e componentes de sistemas antiaéreos S-300. Esses voos ocorreram semanas antes do alerta emitido pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, FAA, em 21 de novembro, que classificou o espaço aéreo venezuelano como de alto risco devido ao aumento da atividade militar, resultando na suspensão imediata de rotas por 6 companhias aéreas internacionais, incluindo Air France e Latam, e na implementação de um bloqueio de fato sobre voos comerciais. A manobra russa, antecipando o cerco aéreo, incluiu desvios por rotas cubanas e guianenses para evitar radares da OTAN, com cargas declaradas como ajuda médica, mas contendo, segundo imagens de satélite da Maxar, contêineres compatíveis com sistemas de jamming GPS, tecnologia que já causou falhas em sinais de navegação civil na região, forçando desvios de voos comerciais e elevando tensões com Brasília. Do ponto de vista analítico-militar, essa convergência de vetores, narcotráfico brasileiro alimentando facções que já infiltram rotas venezuelanas e Moscou reforçando Maduro com expertise de guerra assimétrica, cria um flanco vulnerável de 2.200 quilômetros na fronteira Brasil-Venezuela, do Oiapoque ao Pacaraima. O exército brasileiro, com apenas 15 mil tropas efetivas na Amazônia Legal, enfrenta um risco triplo. Primeiro, o spillover de armas russas para o PCC via Cartel dos Sóis, a rede militar venezuelana que negocia com criminosos brasileiros. Segundo, um êxodo em massa de até 500 mil refugiados, caso de uma intervenção dos Estados Unidos, sobrecarregando Roraima e Amazonas. E terceiro, cenários de confronto indireto, como drones russos testados em território fronteiriço, violando o espaço aéreo brasileiro, similar aos incidentes ucranianos de 2022.